acadêmicos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luana Carolina e sejam bem-vindos a mais um vlog desse canal. Se você assistiu os vlogs anteriores desse canal, você me viu falando que eu estava esperando acabar o simpósio de relações internacionais do meu programa para que eu pudesse focar na minha dissertação, colocar ela como prioridade dentro do meu mestrado. Dando um pouco de contexto para você, caso você ainda não me conheça, eu tenho 24 anos, eu estou no meu segundo ano de mestrado em Relações Internacionais. A minha pesquisa de dissertação, ela trata das relações bilaterais Brasil-Estados Unidos de 2019 a 2022, analisando o americanismo pragmático e o americanismo ideológico durante o governo Jair Messias Bolsonaro. Eu ainda não fiz o meu exame de qualificação. Isso porque o meu projeto de dissertação está atrasado. Foram vários os fatores que fizeram com que eu acabasse atrasando o meu projeto de pesquisa. Eu sinto como se eu estivesse começando o mestrado agora, quando se diz respeito à minha pesquisa, porque ela está numa fase muito inicial ainda. Claro que eu não fiquei esse tempo todo sem mexer na minha dissertação. Eu fiz algumas alterações no projeto de pesquisa, nas disciplinas que eu peguei, tanto obrigatórias quanto optativas. Eu fiz trabalhos que agora eu vou conseguir reaproveitá-los na minha dissertação. Eu quero documentar isso aqui para vocês, tanto para um registro pessoal mesmo meu desse processo, que não tem sido fácil, mas tem sido muito recompensador ver o meu progresso, mesmo que não da maneira que eu esperava quando eu entrei no mestrado. Não é incomum que as pessoas atrasem os prazos no mestrado, na pós-graduação como um todo, mas isso muitas vezes é visto como motivo de vergonha, de estresse, de ansiedade. Eu não digo que seja uma situação ideal, esperada, obviamente que não é. Mas também não é como se tudo tivesse perdido, não tivesse nada mais que pudesse ser feito. Eu acho muito legal poder registrar isso aqui para mim e para você que está assistindo, porque é bom mostrar esse processo, que é uma coisa que acontece bastante, mas que às vezes as pessoas não conversam sobre isso. Vou mostrar o que eu estou planejando aqui para minha dissertação, para começar os trabalhos de fato. Essa parte que eu acho que é a mais maçante dentro da pesquisa acadêmica. Dependendo do contexto, dependendo da forma como você lida com isso, pode ser muito penoso, que é o levantamento bibliográfico, a leitura e fichamento do seu material. Eu já tenho uma lista aqui de levantamento bibliográfico, eu não vou mexer nela mais. Eu já fiz um levantamento bibliográfico no início do mestrado, refiz ele, então eu já consegui pegar alguns trabalhos que foram publicados recentemente. E um contexto importante também, né? Eu me considero uma pesquisadora iniciante, porque eu sou mestranda ainda, mas eu não sou tão iniciante assim. Eu fiz iniciação científica quando eu estava na graduação, também na área de política externa brasileira. No caso, eu estudava também relações Brasil e Estados Unidos, só que nos governos FHC e Lula. Então, por mais que eu ainda seja uma pesquisadora iniciante, eu tenho um histórico de coisas que deram errado e coisas que deram certo na minha iniciação científica. Já que eu estou nesse momento de recomeço, de retomada, né, na minha pesquisa, eu quero fazer uma análise do meu cenário, eu quero lembrar dessas boas práticas que eu tive na iniciação científica e aprimorar elas agora para o mestrado. Até porque, já que eu não tenho um prazo tão grande mais, eu não posso perder tempo. Eu não tenho tempo útil para ficar fazendo várias tentativas, ficar filosofando muito sobre o meu tema, sabe? Aquela coisa bem romântica da pesquisa acadêmica, você pegar seu artigo, ficar refletindo com uma xícara de café e ficar pensando muito e analisando, olhando para a janela. Essa parte romântica do mestrado, se é que alguém realmente consegue ter essa parte romântica, eu não vou ter. Então eu tenho que fazer aqui da forma mais estratégica possível para poder trabalhar e conseguir entregar o que eu preciso. Essa parte eu não posso mostrar com muitos detalhes para você, mas eu já tenho um roteiro. Engraçado que eu vi até que tá aqui como roteiro rascunho 2. Mas esse eu acho que é o oficial, né? Até vou revisar também, né? Que já é o roteiro dos capítulos que eu pretendo apresentar na minha dissertação de mestrado. Um outro documento, que é a lista bibliográfica, são 34 itens. Esse outro arquivo, textos de dissertação, são trabalhos que eu fiz no mestrado que eu vou conseguir reaproveitar na minha qualificação. Olhando aqui, já dá 27 páginas, olha só. E como a minha pesquisa, assim como muitas na área de política externa, trata de um governo em específico, eu montei aqui uma cronologia das relações bilaterais Brasil-Estados Unidos de 2019 a 2022.
os principais acontecimentos e quando você clica, direciona para alguma notícia, para algum documento, alguma nota oficial do governo federal. Isso tem me ajudado muito porque eu consigo ter uma visão do governo inteiro, perceber continuidades, momentos de ruptura. Então isso é muito interessante, acho que vale muito a pena fazer isso, né? Considerando o tipo de objeto que eu tenho na minha pesquisa. E agora vem uma parte bem trabalhosa, porque o que eu fiz na minha iniciação científica, que foi muito útil, é que eu fiz uma tabela de textos no Notion. Eu não costumo usar Notion para me organizar de uma forma geral, eu uso muito mais o Google Agenda e uma caderneta que eu tenho mesmo, mas eu gostei de usar o Notion para isso especificamente, porque o Notion ele dá mais liberdade, ele é mais livre, né, para você conseguir editar. Eu acho que é muito mais maleável do que usar o Trello, por exemplo, ou usar um Excel para você fazer esse tipo de organização. Então, qual que é a minha ideia? Eu quero replicar essa tabela que eu fazia na iniciação científica agora na dissertação. E a partir disso, eu vou fazer um cronograma de leitura. Vou construir essa tabela, quando ela estiver pronta, eu vou mostrar aqui para você. Então essa é a minha página. Eu coloquei essa capa aqui, que é uma daquelas que já vem como opção dentro do Notion. Eu gosto muito dessa pintura, eu acho ela muito bonita. Aí eu coloquei como título dissertação, eu adicionei uma tabela, aí veio com duas categorias, né? Eu fui adicionando as outras aqui. Então a primeira é referência a BNT, eu coloco aqui como texto, né, de opção. Aqui eu vou colocar, como o nome já diz, né, a referência a BNT, porque quando precisar usar esse texto em uma citação, aqui já vai estar pronto. Isso já poupa bastante trabalho na hora de fazer as referências no final do trabalho. Da mesma forma que o link, a data de acesso, o tipo. Aí eu coloquei aqui como opções, né? Artigo científico, tese, dissertação, capítulo de livro, notícia, ensaio, documentos oficiais, TCC. Para eu saber o que é esse trabalho, fazer um filtro se eu precisar. Idioma, se está em português ou se está em inglês. Seleção múltipla aqui, isso aqui na verdade é a metodologia. Então a metodologia aqui, eu coloquei alguns aqui como estudo de caso, análise comparada. Objetivos, quais são os objetivos daquele trabalho, que o autor busca com aquele texto. Resultados e contribuições, para eu entender a principal ideia do que o autor quer passar. Notas, é caso eu tenha algum comentário pessoal mesmo, se aquele texto foi importante, não foi, para eu ter essa ideia, né, das impressões que eu tive na primeira leitura. E aqui, né, isso aqui eu acho que eu vou deixar do outro lado, né, eu vou mover depois, mas aqui eu coloquei essas caixas de seleção, de leitura e de fichamento, para eu saber como é que está o meu progresso, né. Então agora o próximo passo que eu tenho que fazer é pegar aquela lista bibliográfica que eu já fiz e passar toda para essa tabela. Um brainstorm, né, de algumas coisas que eu tô pensando para dissertação, os primeiros capítulos, né? Eu vou tentar escrever de forma livre só para tirar as ideias da minha cabeça.
relação e com relação ao impacto dessa COP internacionalmente. Então, aqui está tanto... Já se passaram alguns dias desde que eu comecei a gravar esse vlog e agora eu vou mostrar para vocês as alterações que eu fiz na minha tabela de levantamento bibliográfico e leituras e fichamentos para dissertação. Eu vou deixar na tela o Instagram do Pesquisa na Prática, que foi o Instagram que me inspirou a fazer essas alterações que eu vou mostrar agora. Eu acredito que com a ajuda desse Instagram eu consegui refinar aquele método de organização que eu já usava na época da iniciação científica. Eu gostei bastante do jeito que ficou, porque eu consigo organizar de um jeito que vai me ajudar bastante nessa fase da dissertação e em outras pesquisas também. Afinal, toda pesquisa que a gente vai fazer, ela começa pelo levantamento bibliográfico. Uma coisa muito importante, eu tô aqui compartilhando a minha forma de organização, da forma que eu aprendi com outras pessoas mais experientes. Não tô aqui dizendo que você precisa se organizar dessa forma, senão sua pesquisa não vai dar certo. Eu estou relatando aqui a minha experiência, para que você possa ser ajudado aí do outro lado, mas também que a gente estabeleça um espaço de troca aqui. Se você que está me assistindo tem um outro jeito de se organizar, talvez você ache um jeito até melhor do que eu mostrei aqui, sinta-se à vontade para deixar nos comentários, porque quando a gente trata de organização é uma coisa muito pessoal no final do dia. Então eu estou aqui fazendo uma recomendação, não ditando uma regra de como você deve organizar a sua bibliografia na sua pesquisa científica. Eu já comecei a ler alguns textos que tem nessa tabela, então esse primeiro aqui que você vai ver já está preenchido. Como eu já tinha mostrado antes, tem primeiro a referência em ABNT, o link desse trabalho, a data de acesso, o tipo, no caso aqui é um artigo científico, idioma já tinha antes, eu só acrescentei aqui o espanhol, que antes não tinha, e eu acrescentei aqui número de páginas. Para mim, essa é uma informação que é importante colocar aqui de início, porque eu considero a quantidade de páginas que o texto tem para fazer a minha organização das semanas de leituras. Agora, essa parte aqui, acredito que seja mais diferente, que eu coloco aqui a caixa de seleção da leitura exploratória para saber se eu fiz a leitura exploratória ou não. Tem outras informações que eu vou descobrindo ao longo dessa leitura exploratória e depois também na leitura mais aprofundada. Então aqui os objetivos do trabalho, a metodologia empregada, resultados e contribuições, relevância, que eu já vou explicar melhor o que é isso aqui, coração. E aqui na parte da dissertação eu coloco qual capítulo que eu acho que esse trabalho pode ser útil.
E por último, aqui na última parte, eu coloquei notas. Nesse caso aqui eu escrevi recomendação, porque esse texto foi uma recomendação de um colega do meu mestrado. Agora, voltando a essa parte da relevância, que eu acredito que seja uma das melhores partes desse método que eu aprendi no Pesquisa na Prática, é que você vai categorizar os seus textos de acordo com a relevância para a sua dissertação, para a sua tese. Então, tem 3 formas aqui de categorização. A primeira é o relacionado. O texto é relacionado ao seu objeto de pesquisa. Esse texto ele não tem o mesmo objetivo de pesquisa, o mesmo objeto, ele tangencia mais ou menos o seu tema, o seu trabalho, ele não é tão importante assim. Então, esses que ficaram como relacionados, eles não vão ser lidos profundamente. Então, eu paro na leitura exploratória e não faço a leitura aprofundada dele, porque ele é relacionado. Agora, o essencial tem os mesmos problemas e objetivos de pesquisa do que eu, então eles são muito importantes, dialogam diretamente com o meu trabalho e, por isso, a leitura exploratória ela vai passar para a leitura aprofundada depois. Agora, o coração, eles são os textos mais importantes de todos, assim. Dentre os essenciais, aqueles textos que chegam o mais próximo possível do trabalho que eu pretendo entregar. E essa é uma estratégia que eu acho muito legal. Eu gostei muito de ter aprendido, porque eu vejo que antes eu já perdi muito tempo na pesquisa acadêmica com textos relacionados. Eu não fazia leitura exploratória, então a minha primeira leitura já era uma leitura aprofundada, que daí só no final do texto eu ia perceber que ele não era tão importante assim. Quanto mais você conseguir filtrar as leituras, você ganha tempo. É uma leitura muito mais estratégica, porque isso garante que você vai gastar a sua energia mental lendo o que realmente importa para o seu trabalho. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo com essa forma que eu estou usando para me organizar. Eu gostei muito, está sendo muito útil para mim. Eu espero que seja útil para você que está me assistindo também.